A gente começa agora esse debate com o Gustavo Faldon, que é repórter da ESPN, o site da ESPN, espn.com.br. Já trabalhou conosco aqui no Motorsport.com, adora esporte, mas adora games também. E esse jogo da Fórmula 1 F1 2020, a história dos ratings, até o Leclerc ficou bravo, Faldon. Eu tenho aqui umas imagens que a Fórmula 1 divulgou para a gente colocar, até dá para colocar agora na live. Mas antes de falar dos ratings em si, fala para a gente como é que está essa questão do jogo. Já foi lançado no mundo inteiro? Não foi? O que esperar desse F1 2020, de tudo que você sabe? Bom, primeiramente, Felipe, obrigado aí pela oportunidade. É sempre legal estar batendo papo das coisas que a gente gosta, principalmente aí com vocês aí no Instagram. Tenho acompanhado bastante o Instagram e o YouTube de vocês. Está bem legal o que vocês estão fazendo aí com pilotos e personagens do automobilismo. O game ainda não lançou, né? Está programado para lançar no dia 10 de julho no mundo inteiro. Para computador, para Xbox, para PlayStation 4. E tem uma versão de pré-venda que você paga mais caro, obviamente, mas você ganha acesso 3 dias antes do lançamento, que é o que eles chamam de Deluxe Edition, né? E o personagem dessa Deluxe Edition no F1 2019 foi a rivalidade Senna e Prost. Então, se você comprasse antes, você ganhava a McLaren do Senna de 90 e a Ferrari do Prost de 90 para você guiar no jogo. E a desse ano é especial do Michael Schumacher, né? Então, se você comprar o jogo antes, você vai poder ganhar 4 carros icônicos da carreira do Schumacher, que é a Jordan de 91, o primeiro carro dele a guiar na Fórmula 1, as duas Benettons de 94 e 95, do título dele, e a Ferrari de 2000 também. E por enquanto ainda não dá pra gente saber exatamente como vai ser a versão final do jogo. O que tem muitos youtubers, gente que é mais próximo ali da produtora do jogo, que é a Codemasters, eles já estão com Early Access, que eles chamam assim, né? Tem um acesso prévio aí, mas também não é a versão final do jogo. Tem muita coisa que eles ainda vão corrigir antes de colocar o jogo no mercado. E a gente vê eles no YouTube ali jogando, mas já dá para perceber várias mudanças, inclusive a própria Codemasters já tem divulgado nas suas redes sociais, nos canais do YouTube aí, coisas que vão ter nova no jogo F1 2020. Antes da gente entrar na questão dos ratings, da avaliação de cada piloto, para quem não é muito familiarizado com game, rating vamos dizer assim, é a nota do piloto, é a ficha técnica do piloto. E isso gerou bastante barulho porque... Para quem joga o FIFA ou o jogo da NBA, assim, ele sabe que todo jogador tem esse rating aí também, que é basicamente a avaliação, entendeu? Então os mais fortes ganham um rating de 0 a 100 maior e os mais fracos ganham de 0 a 100 um pouco menor, só para explicar. E a gente já vai falar sobre isso, mas antes, Faldon, o game da Fórmula 1 vem em evolução, assim, ano a ano ele melhora, porque assim, a gente sabe que games às vezes... O próprio usuário, o gamer, ele fala, puxa, eu gostava mais do último e tal. Como é que está o conceito desse F1? Como é que foi 2019, 2018, assim, essa evolução? Eu acho que é uma evolução natural, assim, eu jogo a série de jogos aí da Codemasters aí desde 2010, e eles vão evoluindo a cada ano, né? Principalmente porque os consoles vão ficando melhores também, vão permitindo que eles evoluam. Mas o que eu acho mais legal é que de uns 4, 5 anos para cá, a geração Verstappen, digamos assim, né, que eles estão presentes, né, no mundo da simulação virtual das corridas, né, eles é o Verstappen, é o Lando Norris, é o George Russell, é o Albon. Então a Codemasters falou que nesse ano ela pegou até o feedback de alguns pilotos, entendeu? Que, por exemplo, uma coisa que eu sinto bastante ainda jogando 2019 é que, assim, todo esse downforce, né, eu jogo com um volante, né, com um volante de simulação mesmo, para sentir o maior nível de realismo possível e chegar o mais próximo a ser um piloto de Fórmula 1 que dá para nós mortais. E você sente assim que aquilo que você vê na TV, que os caras falam, pô, o carro de Fórmula 1 tem bastante downforce, nas curvas de alta velocidade você pode pisar que ele passa legal na zebra, você percebe que ainda não é tão assim em 2019. Mas o que estão falando aqui em 2020, isso mudou, justamente por causa do feedback dos pilotos. Então você vê a própria Fórmula 1, né, eles fizeram aí recentemente um campeonato virtual que participaram vários pilotos, até o Pietro Fittipaldi participou, o Caio Collet participou, o Russell acabou sendo campeão. O Russell, que não tinha nem simulador ainda, não tinha nem volante para jogar quando começou essa série, ele acabou sendo campeão. Você vê como o cara é bom. Então eles pegaram esse feedback dos pilotos justamente para aplicar no jogo. Então os caras começaram a jogar, o Leclerc joga bastante também, tem até transmissões do Twitch aí que ele faz. Então eles jogam e eles passaram esse feedback para a Codemasters de que aqui é assim assado. Uma das mudanças, por exemplo, que vai ter esse ano é o ERS, né, que a gente chama, é o Energy Recovery System, né, que tem em todo carro de Fórmula 1.
Até o 2019, você tinha que mudar isso manualmente durante a corrida. Então, às vezes, dava até meio trabalho, porque em vez de você se preocupar no que está na pista, você tinha que preocupar, puta, eu tenho que, né, manejar aqui a minha energia a bateria do carro, para daí não precisar sofrer no final, para tentar uma ultrapassagem, etc. Aí os pilotos falaram para a Codemasters, ó, na Fórmula 1 real não é assim. Cada carro, né, cada piloto a equipe faz um mapeamento do sistema de recuperação de energia já pré-estabelecido antes de cada corrida. Então, isso é uma coisa que o piloto não precisa ficar se preocupando durante a prova com tanta frequência como no game. Então, eles foram passando esse tipo de feedback, mais downforce, etc. E isso que é legal, porque os próprios pilotos jogam, né, eles mais do que ninguém sabem como é que funciona o carro de Fórmula 1, por mais que, obviamente, tem níveis de equipe, né, o Bottas, né, não pilota o mesmo carro que o George Russell, né, são níveis diferentes, mas ainda assim tem aquelas características básicas que eles passam e cada vez mais vai aumentando o realismo, né. Vamos começar, Faldão. Vou colocar alguns ratings aqui, deixa eu ver. Ontem eu fiz uma live usando os ratings. Eu vou começar com a Mercedes, campeão. A gente, de repente, só explicar como é que eles chegaram a essa conclusão. Fica, manda bala, antes. Manda bala. Porque a própria Codemasters, isso é um dos fatos inéditos do game, né? Então, eles mesmos falaram que é pela primeira vez que está tendo isso, né, os pilotos, digamos, sendo avaliados, que nem eu falei, como no FIFA você tem lá o Cristiano Ronaldo e o Messi, que é 96, 95, o Neymar é 92, 89, que seja. Então, eles estão fazendo isso pela primeira vez. Eles disseram que, para chegar a essas notas, né, esse rating final, eles buscaram análises do mundo real. Não se aprofundaram nessa questão, mas falaram real world data, né? Tipo, dados do mundo real. A gente não sabe se é simplesmente só relativo à temporada passada, se tem um histórico ali envolvido, ou se é da pré-temporada. E aí eles dividiram, né, o rating de cada piloto, né, em 4 categorias. A primeira é a experiência, que diz, como diz o próprio nome, que quantos GPs o piloto já tem na bagagem aí. O segundo que eles chamam de racecraft, né, que basicamente é a habilidade do piloto de fazer ultrapassagem. O terceiro é a awareness, que é tipo, né, o quanto o piloto consegue manter o controle do carro, principalmente quando a situação vai ficando mais adversa, o pneu vai ficando mais gasto, etc. E o último é o ritmo, né, ritmo de corrida mesmo, normal. Então esses 4 componentes formam o rating final que eles deram. Vamos lá. Eu até acho que o que pode ter corroborado, eu vou começar a colocar a imagem na tela para o pessoal visualizar, mas o experience, né? Porque o experience, você pega um cara que voou, mas ele tem 2 anos de Fórmula 1, 3 como um Leclerc, isso vai levar o rating dele para baixo, e é isso que a gente vai debater aqui. Mas o rating do Hamilton é 94,90 o Bottas. Até aí, Hamilton, Max é campeão, beleza. O Bottas com um índice alto, a gente ainda não tem como avaliar o Bottas em comparação a outros, porque a gente já vai colocar na sequência. Mas eu queria que você falasse da Mercedes, Faldão. O Hamilton nada mais justo, né? Ex-campeão, o cara da Fórmula 1 no momento, ele tem o rating mais alto do game, né? Disparado. E você vê que os atributos dele ali são quase todos perfeitos, né? Experiência 89, a habilidade dele 93, o awareness dele é 95 e o ritmo é 96. Então, ele é basicamente o piloto perfeito. E você vê, né, essa imagem você consegue ver ali que eles têm também, cada piloto tem salário ali, que eles colocaram uma ficha com salário, né? Um custo fictício do contrato. Por que isso? Porque a grande novidade desse jogo, na qual o driver rating está inserido, é que você vai poder montar a sua própria equipe de Fórmula 1. Né? O slogan do game é tipo, be the 11th team on the grid, né? Seja a 11ª equipe no grid. Então você vai poder montar a sua equipe de Fórmula 1, botar o nome que você quiser, fazer a pintura do carro, e aí você vai ser um dos pilotos dono, né? Você vai meio que brincar de Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve ali, né? Pilotos dono de equipe. E aí você tem que contratar um companheiro de equipe. E é por isso que eles têm o valor do contrato e é por isso que eles têm o rating. E segundo a Codemasters, você no começo não vai conseguir contratar o Hamilton, porque é meio óbvio. Porque não é só simplesmente montar a equipe e correr, você vai ter a fábrica, você tem que desenvolver a parte aerodinâmica, as instalações, você tem que ter ações de marketing. Então você vai chegar lá na Fórmula 1, você não vai chegar por mais que você tenha dinheiro e vai contratar o Hamilton, porque o Hamilton não vai querer correr por você, entendeu? Então, quem quer ter o Hamilton como companheiro de equipe, certamente acho que o Alonso, se for jogar esse jogo, ele não vai querer contratar o Hamilton. Eu já fui mudando aqui para a gente fazer esse comparativo que é um dos mais polêmicos, que é o da Ferrari, tanto a disputa interna quanto do Leclerc em relação, por exemplo, ao Bottas. Então vamos lá, voltando, Bottas, ranking 90, enquanto na Ferrari a gente tem 89 para o Vettel, 86 para o Leclerc. O 89 do Vettel a gente já meio que, né, fala, pô, mas o Bottas é 90 e o Vettel
4 vezes campeão em 89, aí você vai pensar com a cabeça deles, né? Tudo bem, né? Eles devem ter pegado, tipo assim, dados mais recentes, realmente o ano de 2019 do Vettel não foi, né, dos melhores, até aí tudo bem, mas assim, o Leclerc ser 86 é que é estranho, né? Porque em 2019 ele teve um ano fantástico, apesar do Bottas ter sido vice, mas a gente sabe, colocando as coisas em perspectivas, o Bottas ele foi vice porque o carro da Mercedes era muito superior aos outros. E assim, ele ser três pontos pior que o Vettel, tendo detonado o Vettel em 2019 na pista ali, é uma coisa que causa meio polêmica, mas daí entra naquele aspecto que você falou, né? Porque assim, a experiência do Leclerc com 2 anos de Fórmula 1 só, indo para o terceiro agora, é 56. Então isso certamente joga o rating dele lá para baixo. Você vê o Racecraft na comparação, né? A habilidade de fazer ultrapassagem. O Leclerc 92 e o Vettel 89. O awareness, que é aquela coisa de manter o controle do carro. O do Leclerc é 82 e do Vettel é 81. E o pace, né, o ritmo, o Vettel é 94 e o Leclerc é 93. Então ali, tipo, ele tá quase que pau a pau e superando até o Vettel em alguns aspectos. Mas assim, é uma coisa no mínimo polêmica, né? Porque o Bottas ser o segundo melhor do jogo ali em rating. Eu quero até te perguntar, porque o Racing Style Brasil falou o que o Leclerc e o Bottas já ganharam até hoje. Eu, como quem imagino eu, esteja defendendo o Vettel nessa avaliação. A minha visão, e eu não sou um gamer, faz muito tempo, eu jogava muito moleque, hoje em dia não jogo muito, mas a minha questão é, se o jogo está falando F1 2020, que é em função do 2019, por mais que o conceito geral de um piloto é que ele é melhor que o outro, você tem que basear o peso do ano sobre o qual o jogo se aplica tem que ser um peso importante, minha visão. Então, assim, por mais que o experience do Leclerc seja baixo, isso não contou na vida real, entendeu? Então, eu não acho que no game deveria contar. Exato. Então assim, na minha opinião, eu acho que existem casos e casos. Eu não sei como é isso em outros games, tipo NBA ou FIFA. Por exemplo, o ano que o Modric foi o melhor do mundo por causa da Copa. Eu não estou falando... Primeiro que não seria o meu melhor do mundo na vida real, mas mesmo se ele for, eu não faria o rating dele ser maior que Cristiano Ronaldo, Messi e Salah, por exemplo, naquele ano. Mas, assim, e não foi. Olha lá. E não foi ele. O Modric não era o melhor jogador do FIFA quando ele foi o melhor jogador do mundo na vida real, né? Então, agora eu vou trazer mais um slide para a gente continuar aqui, o da Red Bull, que é com Verstappen. Então aí a gente tem Verstappen 90, Albon 79, vamos voltar no Verstappen. Catalogado, digamos assim, como Bottas, com 1 ponto a mais do que o Vettel e 4 a mais do que Leclerc. Essa igual você acha Bottas, uma nota justa? Essa eu acho justa. Porque a gente, assim, se a gente for se basear na realidade atual, ainda não tivemos corrida em 2020, né? Mas até o momento, pegando ali como terminou 2019, não sei se você concorda comigo, nem se quem está assistindo também concorda, mas assim, o Hamilton tá na prateleira dele sozinho, e aí acho que logo abaixo foi Verstappen e Leclerc, que acho que foram os 2 melhores pilotos sem ser o Hamilton em 2019. Então você colocar o Verstappen como 90, tá justo. Mesmo também você vê, a experiência dele não é tão grande, porque ele entrou na Fórmula 1 em 2015, né? A experiência dele na carta dele aqui, né, no rating, tá com 68. O que é, né, ok, porque o cara não tem tantas coisas assim ainda na bagagem. Mas o racecraft dele é 94 e o ritmo dele é 96, né? O awareness dele, que é coisa do controle do carro, ainda é 84, ainda fica um pouco abaixo. Acho que talvez esse atributo do Verstappen tenha sido até dado pelo passado, né? Porque a gente lembra que no passado não muito distante, ele por muitas vezes era tão arrojado, perdia muito o controle do carro, etc. Mas isso em 2019 ele foi quase perfeito nesse sentido. E com relação ao álbum, não tem muita, usando o termo da moda, não tem muita testagem ainda, né? Porque teve só 1 ano de Fórmula 1 mesmo, e né, mais da metade do ano foi na Toro Rosso, e a metade final ali, a parte final do ano que ele fez na Red Bull foi melhor que a do Gasly, né? Mas ainda assim, foram poucas corridas, né? Mas ele demonstrou um potencial, por exemplo, melhor que o do Gasly. E aí que a gente vai ver depois quando a gente passar para o AlphaTauri, aí, que você passou agora. Aí o Gasly tá como 80 e o Albon tá como 79, né? Tipo, como é que... Entendeu? E detalhe, o outro cara... A gente tá falando aqui, mas o Albon, isso, digamos, não é nem a gente, né? Vários especialistas apontaram que dos últimos caras a serem, né, estarem ali no olho do furacão da Red Bull,
Inclusive eu tô usando minha camiseta da... Agora afinada Toro Rosso, né? Não é mais Toro Rosso, né? Agora é AlphaTauri, a mesma equipe, mas mudou de nome. Que o consenso, né, geral era que o Albon foi melhor do que o Gasly e o Kvyat na Red Bull. E aí você vê que no game tá o Albon 79 e o Gasly e o Kvyat 80, né? Então, assim, tem algumas coisas que você, no mínimo, pode debater, né? Sem dúvida. Por isso que eu pus esse slide, porque tem uma 80 para o Gasly, 79 para o Albon. Assim, até para focar nos pilotos de ponta, eu acho que o que você falou é perfeito. O Hamilton, o Thiago Alves, companheiro do Fox Sports, do grupo Disney, tá aqui, ele que é um super gamer. Esse é piloto virtual dos bons. Exato, esse é dos bons. Eu sou amador, ele é do... Exatamente. Ele tá aqui e fala Kvyat 80? Exatamente. O Thiago, nesse rating, eu já meteria um 84, se os caras estão colocando assim. Mas eu concordo com você. Hamilton na prateleira acima, eu acho que ele tinha que ganhar uma nota alta. E para mim é Verstappen e Leclerc. Eu até acho que pela história do Vettel, se você quiser se emparelhar, deixar empatado, beleza. Aí você coloca ali esse experience para empatar. Mas para ganhar de 3 pontinhos do Leclerc em 2019, não. Eu vou colocar uma outra equipe. Aqui, que é a Haas, que é outra que para mim é contestável. E essa é muito contestável, porque assim, o Magnussen vem sendo, o Grosjean tem mais experiência, ok, mas assim, ele não tem experiência do Vettel no sentido de ter sido campeão para isso pesar. O que a experiência dele gerou para ele carregar nota em função de um companheiro que vem batendo ele? Então assim, se você pensar como parâmetro, para mim, ela é a mais surreal, porque ela não é prática e ela não é nem conceitual, porque o do Vettel, com os títulos dele, beleza, mas não é o caso aí, hein, Faldon? Sim, eu também achei essa uma das mais polêmicas, justamente por isso que você falou, porque assim, o Grosjean já, digamos, ele já tá ali, né, no tempo extra ali na Fórmula 1, né, já há uns 2, 3 anos ali que ele vem meio que ficando no bico do corvo, mas a Haas mantendo, falando, o problema não é o carro, e ele perdeu, assim, feio do Magnussen nos últimos 2 anos, se não me engano, o Magnussen em 2018, então olha aqui, ele fez 56 pontos, ó, e o Grosjean fez 37. É uma diferença considerável quando você pega, né, equipes de meio de pelotão ali. Em 2019, o Magnussen fez 20 pontos e o Grosjean fez 8. Então, como é que é para ser 2 pontos assim acima, e que nem você citou, a experiência até no próprio card deles aqui não tá uma discrepância. É o Magnussen com experiência 65 e o Grosjean com experiência 75, só 10 pontos a mais, né? Então, também essa aí, confesso que não entendi. Aí tem até gente brincando aqui, falando que o Grosjean vai estourar o orçamento. Você que falou que tem o orçamento das equipes, né? Quem tiver o Grosjean, ele vai estourar o orçamento de tanto que ele bate e quebra o carro. Eu vou para um slide legal agora, isso eu achei legal, cara. Porque assim, até o Thiago que está aqui, o Thiago sempre falou bem do Sérgio Pérez. Eu respeito muito o Sérgio Pérez, mas nas lives que eu tenho feito, tem muito piloto que quando eu pergunto talento nato, que de repente trabalha pouco, não que o cara é preguiçoso, mas o cara fisicamente não é forte, o cara não se envolve tanto em reunião. O pessoal fala muito do Pérez como talento natural, e a gente vê que a nota dele aí é uma nota alta, né? Se não tá ali no pelotão na frente, talvez seja o primeiro não, ele tem o Ricardo ainda, que a gente já vai falar. Mas assim, e que é justo também. E o Raikkonen também. E o Raikkonen. Mas é um cara assim desse meio do bolo, e um cara que nunca foi um piloto que disputou a ponta com uma nota honesta, e o Lance Stroll não tem uma nota vergonhosa, né? Ele tá até, papaizinho Stroll molhou a mão dos caras que desenvolveram o jogo, hein? Certamente, e é isso que você falou, né? Acho que o Pérez é engraçado, né? Porque ele surgiu tão novo, né? E pegou ali teve um ano só de McLaren, que foi um ano ruim e assim, já foi sacado logo no primeiro ano, não tiveram muita paciência, ele tinha 22 anos na época, era um piloto novo. Mas ele conseguiu pódios com a Force India, com Racing Point, enfim. Ele conseguiu pódios com equipes medianas, né? Sempre mostrou ser um bom piloto. E aí também a gente volta, né? Cadê o padrão, né? Porque, o Pérez 85, tá, mas o Leclerc 86, sabe? Assim, não dá, né? E não é só por experiência isso, né? Mas o Pérez, eu achei que o rating dele tá justo até pelo que você falou, né? Todo mundo que convive de perto, e até a gente, só por analisar resultados, sabe que ele é um dos melhores pilotos dessa meiuca aí, mas também tem outros exemplos mais pra frente que a gente vai ver que falta um pouco de padrão. E o que você falou do Stroll aí também acho que é verdade, né? Ainda
O Papai Stroll ali, acho que deve ter falado com a Codemasters ali para dar uma olhada ali, porque a nota dele tá até um pouquinho alta, viu? Tem pilotos melhores que ele com uma nota pior. Exatamente, exatamente. Ele tá com a nota do Magnussen, eu não acho o Magnussen um fera, mas o Magnussen é melhor que o Stroll. Vamos para a próxima o card, que é da Renault. Muito bem avaliado o Ricardo, 87, e eu achei interessante a nota do Kun, que é um cara que ficou fora da Fórmula 1, mas aí mostra como já existe o conceito, e ele já mostrou um bom trabalho na Force India, de um cara bom, né? Uma nota 80 é uma nota honesta para quem estava fora do grid. Sim, né? A última impressão que ele deixou foi muito boa, né? E sobre a nota do Ricciardo, eu acho que é meio. Também, assim, é difícil você analisar, né? Porque o Ricciardo, ele saiu de uma equipe que brigava por vitória para uma equipe que virou, que era meio do pelotão ali, né? Mas ainda assim, né? Você vai falar assim, você consegue confiar 100% na afirmação de falar, pô, o Leclerc é um piloto pior que o Ricciardo? Não sei, assim, eu acho que pelo menos era um debate, né? Isso aí. O Ricardo tem mais vitórias na carreira, teve anos muito bons na Red Bull, etc. Mas ainda assim, ele ser uma nota maior que o Leclerc, pelo momento atual, que eu falei, tem que levar em conta também o desempenho do carro, né? Que não era condizente com o talento dele, mas ainda assim eu acho que ele ser mais um ponto a mais que o Leclerc, eu acho que é um pouco desconfigurado também. Vamos agora para Kimi Raikkonen na Alfa Romeo, 87, nota muito boa, 73 o Giovinazzi. Entre os dois havia uma diferença importante, né, de performance. Me parece que esse gap, essa distância entre eles, bem aplicado. O Giovinazzi até melhorou na segunda metade, mas o Raikkonen ali com números de piloto de ponta, ele que realmente teve momentos muito importantes na Alfa Romeo. O Raikkonen, obviamente, eu acho que sim, contou muito o histórico aí, né? Porque até nos últimos anos de Ferrari dele, ele já vinha bem abaixo. Até que ele voltou para a Ferrari em 2014, 2015 ali a Ferrari ganhou, se não me engano, acho que 3 corridas, todas com o Vettel. 2016 a Ferrari não ganhou nenhuma corrida. Aí 2017, 2018 o Vettel briga pelo título e o Raikkonen não conseguiu ganhar. O Raikkonen ganhou uma corrida só, que foi nos Estados Unidos em 2018, né? Ele estava sempre um pouco abaixo. Mas aí você vê a experiência do Raikkonen é a maior do jogo e não tem por que não ser, né? 98 de experiência, tá lá na Fórmula 1 desde 2001, teve um hiato aí de 2 anos, mas depois voltou. E é engraçado, né? Porque ele é um dos pilotos favoritos da galera, né? Ele não se importa com isso, não dá a mínima, né? De ser carismático ou não, mas ele acaba sendo carismático justamente por não ser carismático, e a galera acaba adorando ele, né? E o Giovinazzi, que eles falaram, a amostragem também é muito pequena, a primeira metade da temporada dele foi muito ruim, depois até na live de ontem que você fez com o Thiago, ex-mecânico da Sauber ali, ele apontou que justamente, com razão, o Giovinazzi melhorou na segunda metade da temporada, mas ainda assim o rating dele tem que ser baixo, porque piloto com pouca experiência, né? Vamos para a McLaren, que fez um ótimo ano. Olha o novo piloto da Ferrari, Sainz 82, Lando Norris 79. É uma diferença pequena e eu te pergunto, justa ou não, Faldon? Eu acho que é justo, porque assim, tudo bem, o Lando Norris ele teve amostragem pequena também, teve só um ano de Fórmula 1, né? E o Sainz foi melhor que ele também ano passado. O Sainz né? A gente tá vendo, não é à toa que a Ferrari contratou o cara, né? Porque ele é jovem e já é tido como um grande talento, uma das futuras estrelas aí da Fórmula 1. Só acho que não podia ter tanta discrepância, por exemplo, acho que do Pérez para o Sainz, entendeu? Acho que 2019 do Sainz também foi muito bom, teve um pódio, a McLaren, né, ajudou a reerguer a McLaren, está sendo contratado pela Ferrari, e o Pérez 85, o Sainz 82. Mas na briga do ano passado, né, dentro da McLaren, a gente lembra também que nem eu falei, o Lando Norris ficou atrás do Sainz, por falta de experiência, por não ter tantas corridas assim na Fórmula 1. Eu acho que essa diferença interna da McLaren é ok ser refletida desse jeito, mas eu acho que os dos pilotos da McLaren, comparado com os da Fórmula 1, acho que precisavam ter um rating um pouquinho melhor, né? E para fechar, o Williams, o Russell, que é considerado uma joia, você mesmo mencionou o campeonato virtual que ele foi campeão, uma nota ainda baixa na Fórmula 1, ele não teve, teve a Williams 2019 para mostrar valor, é complicado, diferentemente do Ocon, que teve já um momento melhor, não dava nem para você inflacionar muito o número dele, e o Latifi que nem correu, e eu acho que o dinheiro do pai também não chegou para dar aquela aliviada. Ficou, nossa, mas esse foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, ele foi rebaixado na rodada 26, hein? Que tá bem longe de todo mundo. Então, é que eu acho que o do Latifi tem um ponto, né? No vídeo que a Codemasters até soltou nessa semana, eles deram meio que uma
pincelada ali em como vai ser como vai funcionar esse mercado de pilotos, né? Que eu falei ali, você vai montar a sua equipe e você vai poder contratar os pilotos da F2 que pilotaram na F2 em 2019. Então, se você quiser ser companheiro do Mick Schumacher, você vai poder. Do Sérgio Sete Câmara, enfim. Só que eles, obviamente, são mais baratos, né? Que nem você vê, o Latifi, que é rate 64, o contrato dele custa 2 milhões de dinheiros aí, e o Russell, que é 75, já custa 4,5, né? 4 milhões e meio. Então você vai poder contratar esses pilotos da F2 para sua equipe, e o Latifi, como acabou de subir da F2, eu acho que o rating dos pilotos bons da F2 vai ser meio assim, né? Eu vi, se não me engano, o Nick De Vries, que foi o campeão do ano passado da categoria, o rating dele estava em 66 ou 68, confesso que não lembro aqui agora, mas estava nessa casa. Então acho que os pilotos bons da F2 vão ter esse rating assim. Agora, a questão né, porque eu citei aqui, falei, o FIFA, quem joga o NBA 2K, Madden, não sei o que, tá acostumado com essa história de rating de jogador. Mas, por ser uma coisa muito dinâmica, né? Então, por exemplo, se você joga o FIFA, o Cristiano Ronaldo, vamos supor que ele começa com 90. Aí ele engata ali 3 meses e faz 40 gols ali em 3 meses. O rating dele no FIFA vai aumentar, entendeu? Meio que aumenta, na verdade, por semana. Eu tô curioso para ver, e isso a Codemasters não falou, mas eu acredito, assim, puro palpite, que eles vão mudando o rating conforme, né, a amostragem da temporada vai nos mostrando mais quem que é quem ali no meio. Então, por exemplo, das 8 corridas que temos aí, se o Leclerc chega e ganha as 4 primeiras, eu acho que o correto seria eles aumentarem o Leclerc, né? Não sei se você concorda também. Sem dúvida. E daí, só para explicar para quem não é um gamer, o cara atualiza o jogo, é isso? Vai baixando tipo atualização e atualizando essa nota? Então, é isso que eu tô falando. A Codemasters não falou se vai fazer isso ou não, mas eu suspeito que sim, entendeu? O FIFA justamente faz. por isso. O FIFA faz, o NBA 2K faz, o Madden faz. Entendi. Eles fazem essa atualização praticamente semanal ali, conforme o desempenho dos caras na vida real. Eu acho que obviamente, no primeiro GP da Áustria, eu acho que a Fórmula 1 talvez não faça, mas assim, conforme vai passando os GPs, eu acho que eles deveriam fazer, se não fizesse justamente por isso, né? Porque que nem se o Hamilton não ganha nenhuma corrida no ano. Nas outras edições, como não tinha rating de piloto, você tinha já os carros com desempenhos diferentes, mas isso era meio que no olho, né? No feeling ali, né? E quando você jogava, você tinha ali uma tabela que mostrava o desempenho do carro numa barrinha só, assim. Então a barrinha da Mercedes era mais cheia, a da Ferrari era um pouquinho mais abaixo, a da Red Bull um pouquinho mais abaixo da Ferrari e por aí ia. Só que a Codemasters, ela, a cada, não sei, uns 3 meses mais ou menos, eles atualizavam isso conforme o desempenho da vida real. Então, por exemplo, no F1 2019, quando o jogo veio, a McLaren não era a 4ª melhor equipe. Aí depois de uns meses, né, que a McLaren até terminou o campeonato em 4º nos construtores, eles foram lá e botaram a McLaren como a 4ª melhor equipe em desempenho. Então, por isso que eu suspeito que eles vão fazer isso com os pilotos também. Para fechar, a maior injustiça para você foi a nota do Leclerc? Eu acho que foi, porque o gostinho de 2019 que a gente ficou é que ele e o Verstappen vão ser as futuras estrelas da Fórmula 1 e vão brigar pelos títulos daqui para frente. Que foram que nem a gente citou, os pilotos aí da prateleira 1A, né, em 2019. Então eu acho que ele tinha que ter sido avaliado como tal. Tudo bem, experiência, que nem você falou, é um fator, mas não tinha que ser determinante, né? Valeu, Faldão. Tô ainda apanhando aqui, mas tô aprendendo. Valeu, Faldão. Tô ainda apanhando. Foi um prazer falar contigo. Foi um grande abraço. Se cuida, Faldão. Grande abraço. Se cuida, Faldão. Eu que agradeço. Só respondendo aí o Luiz, que acho que mandou uma pergunta quando vai vir o jogo. A gente falou no começo da live, tá previsto para vir dia 10 de julho, né? Pessoal, queria agradecer todo mundo aqui nas mídias sociais do motorsport.com, no canal do YouTube. Papo com Gustavo Faldon, da ESPN, sobre game F1 2020. Voltamos em breve. Tchau, tchau.